Efésios, capítulo 2, versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigado porque estamos mais uma noite aqui, Senhor Deus, para propagar o teu santo evangelho. Eu quero colocar nas tuas santas mãos, Pai. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que possamos juntamente fazer a tua vontade aqui, Pai. Que esta palavra mesmo seja ouvida eficazmente por aqueles que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que essa noite seja uma noite de salvação. Esta é a minha oração. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero agradecer a todos os irmãos desta igreja, assim como aqueles irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, e mais um irmão que chegou, o Carlos Cancida. Chegaram aí? Olha aí o Carlos. Naquela hora ele não estava ainda, tá, irmãos? É um amigo. Nós o chamamos de Miro. Eu chamei de Carlos aqui, mas é o nosso amigo querido, chamamos para ele de Miro. E a sua esposa, Cida. Sejam bem-vindos, Carlos e Cida. Tá, obrigado pela presença. Irmãos, nesta noite queremos falar a todos, neste texto, tentando mostrar a maneira pela qual Deus usou Jesus para nos levar da morte para a vida. O primeiro versículo já diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O entendimento se torna muitas vezes difícil para uma pessoa que ainda não ouviu eficazmente essa palavra, especialmente quando se diz que estão mortos. Os teólogos têm perguntado até que ponto o pecado de Adão tem contaminado o ser humano. É interessante nós vermos que a Bíblia começa a narração contando da queda do homem. Como Adão caiu, o pecado, a queda, de tal forma que a resposta clássica para essa pergunta, clássica e evangélica, é que todas as faculdades do ser humano são contaminadas pelo pecado. A mente, a memória, a vontade, as emoções, a consciência e o coração são poluídos pelo pecado. Nós chamamos a tudo isso que eu li aqui de depravação total. Eis a doutrina da depravação total nos coloca a realidade do homem. Agora, a notícia mais triste ainda é que o homem, por si só,
nada pode fazer. Essa situação é difícil, né? É difícil. E a base bíblica que, para tudo isto, que em toda a Escritura nós temos, a Escritura é rica para nos basearmos nessa situação do homem. Isaías, descrevendo o pecado do povo, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Que realidade triste a do homem. Eu estava meditando e no primeiro versículo da Bíblia já diz, né, que a terra estava vazia e sem forma. É desta maneira que se encontra o homem morto nos seus delitos e pecados. Refletindo na condição humana, Bildade, no livro de Jó, Bildade, um dos amigos de Jó, naqueles comentários que ele fez na Bíblia, ele diz no capítulo 25, versículo 4, como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa é uma pergunta que ele fez. A resposta é que não existe essa possibilidade do homem ser justo. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 e 12. Ele diz, não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu estou narrando aqui a condição do homem morto nos seus delitos e pecado. De fato, Jeremias também concorda com isso. Ele diz, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Vocês já imaginaram quanto tempo isso foi dito? E o quanto é atual essa verdade? É como se tivesse dito essa semana, a respeito da situação do homem, das coisas que estão acontecendo, especialmente no nosso país. Mas, irmãos, tem um comentário muito bonito a esse respeito do próprio Jesus. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Vejam o que disse Jesus. Marcos 7, não é Mateus, é Marcos 7, 21, 23. De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Também são fatos do dia a dia. Eu, quando estava preparando esse estudo, eu estava
verificando aqui quando fala da loucura do homem. Imagine essa semana uma notícia de uma loucura. Em Londres. Que loucura! Cada semana agora nós temos uma notícia de loucura do homem. Por isso o apóstolo Paulo declarou em Romanos 7, 18 e 19: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Esta é a situação do homem que está morto espiritualmente. Morto em delitos, morto em pecados. O pecado, irmãos, é a morte da alma. Sempre que o pecado prevalece, há uma privação de toda a vida espiritual. Isso é notório. Onde habita o pecado, não habita o espiritual. Ou seja, todos os que estão em pecados estão separados de Deus, que é a fonte da vida. Hoje de manhã foi pregado isso aqui, na escola bíblica. A separação. Mas depois nós vamos falar de outra separação, da santidade. Mas enquanto isso, nós estamos separados da glória de Deus. Andando segundo o curso deste mundo. Vocês viviam e se comportavam como homens do mundo. É isso que ele está dizendo. Vocês vivem como homens do mundo. Segundo as vozes do mundo. Homem do mundo ouve quem? A voz do mundo. As regras do mundo. É assim que vive esse homem. Ainda vai mais longe o texto, ele diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, o diabo. Ou príncipe dos demônios, como diz Mateus, no capítulo 12, 24, ele narra essa questão aí, dos demônios. As legiões de anjos apóstatas são um grande poder unido debaixo de um chefe, e portanto que é chamado de o poder das trevas. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala disso. Que Cristo nos libertou da onde? Do poder das trevas. Homem morto, ele vive nas trevas. O texto ainda fala do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esses filhos da desobediência? Senão aqueles que escolhem desobedecer a Deus. E servir ao diabo. A Bíblia diz que eles estão dominados. Dominados. É triste essa situação do homem. Ele diz que, segundo a inclinação da nossa carne e dos pensamentos, inclui todo pecado e maldade. Tudo isso por causa da nossa natureza corrupta. Nós nascemos assim. Natureza corrupta, natureza corrompida. A mente carnal torna o homem um escravo perfeito de apetites viciosos. É isso.
E, finalmente, nessa questão do delitos e pecados, o homem jaz na morte, ele diz, finalmente, e tudo isto porque somos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a ideia que eu quero explicar a vocês em relação ao pecado. Por que Paulo disse aqui aos Efésios que eles estavam mortos em delitos e mortos em pecados? Irmãos, há algo que eu gostaria de dizer a vocês. Um dos problemas de nós brasileiros foi o meio como nós fomos ensinados a respeito dessa situação. Enquanto a Bíblia diz que nós somos filhos da ira, nós fomos ensinados que nós nascemos filhos de Deus. E aí nós crescemos assim, brasileiros que foram evangelizados pela mentira. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem entende português sabe o que é ser feito. É que não era. Então nós não éramos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus, não filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência, a Bíblia diz que nós somos filhos da ira. Mas, irmãos, o versículo 4 do capítulo 2 começa falando mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, como eu já expliquei, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Eu já preguei muito nesses textos. E cada vez que eu vou pregar, algo mais aparece. Eu falei a palavra agora, mais, de mais Deus. Eu já preguei isso. O mais, o M da misericórdia, o A do amor e o S da salvação. Mais Deus. Lamentações 3, 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Desculpem. Porque essa mesma misericórdia se renovou na minha vida um dia. Essa mesma misericórdia foi que me tirou da minha morte espiritual. Elas são incalculáveis. Essa misericórdia, elas são infindáveis e elas são inesgotáveis. Mas o A do amor, o amor, versículo 4 diz: por causa do grande amor com que nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Não é esse amor de mentirinhas que nós conhecemos. É um amor manifestado por Jesus. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho. O S da salvação. Versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Imagina, ele fala aqui de ressurreição, a nossa ressurreição. Por quê? Se nós estávamos mortos, haveria necessidade de ser ressuscitado. Irmãos, eu tenho lido muito João 3. E ele explica. Jesus falando, eu vou pegar aqui João 3 para falar para os irmãos o que eu quero falar. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, no versículo 3, Jesus diz a ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa que é a salvação. Em João 3:3. O novo nascimento. Vocês sabem o que é que Ezequiel diz a respeito disso? Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e o observeis. Imagina, irmão, isso é profundo. Porque quem é que vai guardar os estatutos? Quem é que vai guardar juízos? Quem é que vai observar? Quem é que vai obedecer se não nascer de novo? Por isso, nesta igreja, nós não fazemos apelo para ninguém vir à frente e receber Jesus. Porque isso não é o pastor que faz. A salvação vem do Senhor. É Ele. É Ele que faz isso. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não é só o novo nascimento. Existe uma outra maneira aqui de se dizer novo nascimento, claro, é uma nova criatura. É isso. Essa nova criatura é uma mudança radical. Hoje vocês escutaram aqui de manhã esse lado, mudança radical, novo procedimento, novo nascimento. Gálatas, capítulo 1, 3 e 4, ele fala de desarraigar do mundo perverso. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Nivan estava falando isso de manhã. Eu disse para a Arlete: é o que eu fiz nesse estudo da noite. Eu disse para ela. Porque era exatamente isso que eu estava entendendo, que eu estava querendo assim, entender para passar para os irmãos. O novo nascimento, ser nova criatura, a salvação. Por isso que a Bíblia diz que ela é uma tão grande salvação.
Quando a Bíblia diz que é tão grande mesmo. É imensurável. De fato, nós precisamos ter entendimento do que realmente é essa tão grande salvação. Não é brincadeira. Ainda hoje, à tarde, ao visitar uma família, eu falei isso para eles. Por isso que eu me emocionei aqui, eu me lembrei. Eu estava lá explicando essa situação, dizendo como aconteceu comigo. É inexplicável, e eles me conhecem, eles disseram, é inexplicável mesmo, pastor, falaram para mim. Porque o Senhor era o que secava o pneu do pessoal lá da igreja, porque essa pessoa lá conhece toda essa história aqui da igreja. Era o Senhor que secava o pneu lá, paravam na frente da sua casa. Era o Senhor que dizia que nunca viria para essa igreja. E quando eu saí de lá, eu orei. Eu orei com eles e eu disse, eu vou orar para que Deus faça contigo o que Ele fez comigo. Foi assim, irmão, que eu disse? Eu vou orar para que Deus faça contigo o que Ele fez comigo. A chamada irresistível. Chamou e pronto. A Bíblia narra isso muito. Chamou Mateus. Vamos, Mateus, levanta. E pronto, ele levantou e foi embora. Chamou João com o irmão dele. Vamos, deixaram as redes e foram embora. Aí um dia ele disse, bora, Heraldo. Chega. Está na hora de nascer de novo. E eu disse isso para ele. Deus vai faça contigo o que Ele fez comigo. Irmãos. Essa é a salvação verdadeira. Essa é a salvação que não tem volta. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos amigos que nos visitam, preste bem atenção. O versículo 8 aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom, é um presente de Deus. Você está recusando um presente de Deus? Você vem relutando em não aceitar esse presente? Veja que no versículo 9 ele diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai pensar você que as suas obras vão resolver o teu problema? Não vai, irmão. Veja que não é por obras que ganhamos esse presente. O tempo do fim está próximo. Vejam bem, o tempo do fim está próximo. Deus tem
tido misericórdia. Ele tem esperado. Ele tem sido mesmo que exercitado o amor, aquele amor que nós falamos aqui da salvação. Mas vai chegar a hora que a porta vai fechar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Eu custei a entender essas coisas. Eu custei a entender a necessidade que eu tinha. Mas quando Ele chamou, eu respondi. Existem tantas conversões na Bíblia bonitas, mas a de Paulo é muito interessante. Quando ele caiu, e literalmente caiu do cavalo, literalmente, né? Ele gritou logo perguntando de Deus o que era que ele queria dele. Você já perguntou o que Deus quer de ti, quer para ti? Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Ele. Vamos baixar nossas cabeças, irmãos. Eu vou orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é santa, a tua palavra que não volta vazia. Quero te agradecer por esta noite, pelo privilégio que tivemos de ouvir essa palavra aqui, Senhor Deus. Ajuda-nos a entendê-la. Para a igreja, que possamos ser edificados com a tua santa palavra. E para os amigos que ainda não te conhecem, como único e suficiente Salvador de suas vidas, que sejam não para a edificação, mas para a salvação de suas almas. Esta noite seja memorável aqui, Senhor Deus. Que haja salvação aqui nesta casa. Que as pessoas que precisam sejam atingidas pela tua palavra, Senhor Deus. Usa teu Espírito Santo para que eles possam mesmo ter ouvido eficazmente. Obrigado, porque cada dia mais temos visto o teu poder aqui nessa igreja. Vidas sendo salvas, vidas sendo edificadas. Que essa nova semana seja uma semana de trabalho para nós. Não só nas nossas atividades seculares, mas também nas nossas atividades espirituais. Ajuda-nos a continuar propagando o teu santo evangelho. Cada irmão dessa igreja é sabedor que nós não fomos salvos só para ir para o céu, mas enquanto estamos aqui, nós fomos salvos para servir a ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, a tua obra aqui nesse lugar, aqui nesse bairro, aqui nesta cidade, Pai. Que possamos entender mesmo essa palavra da salvação. Leva-nos em paz para os nossos lares.
Esta é a nossa oração e oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.